Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui é a Rádio Bandeirantes. Aqui é o veículo mais importante do grupo, porque aqui começou absolutamente tudo. Dessa emissora, desse microfone pesado, desse microfone carregado de história. Bom, ouvindo o Edu, a Thaís e o Capriotti, mas é de uma imbecilidade boçal. Vale a pena a redundância. Você querer transferir jogo de futebol para outro estado, se o Brasil inteiro está numa situação lamentável. Você fecha o seu e bota no dos outros. Não tem cabimento uma coisa dessa. Isso é uma loucura. Minas Gerais vai para a fase roxa e só abre exceção para jogo de futebol de São Paulo. Você transferir pacientes de um estado onde não tem oxigênio, como aconteceu em alguns estados do norte, principalmente a Amazônia, transferindo pacientes para outro estado que tem leito, é uma coisa. Você transferir um evento esportivo, que apesar de dizerem ser seguro, não é totalmente, prova disso é o Gabigol. Porque o futebol é uma bolha, os jogadores são testados. Você acha que só o Gabigol vai no cassino ou só o Gabigol age fora da bolha? Evidente que não. É muito difícil tantas divisões do futebol que estão em atividade, não só em São Paulo, mas no Brasil, você manter os caras dentro da linha. Já deu pau com a torcida do Atlético, com jogadores do Atlético, que pegaram jogadores do Atlético em boate, lá em Minas Gerais, e daí por diante. Mas não é justificável que você feche o estado, que é o epicentro da doença no mundo, onde mais acontecem mortes e casos do mundo é o estado de São Paulo. Aí você pega Minas Gerais, que está chegando a querer competir com a gente, porque demograficamente é muito ocupada também em Minas Gerais, e pela incompetência, desde o governo central aos governos estaduais, principalmente os governos estaduais que ficaram com a tarefa, e municipais, de tomar conta da Covid, com medo de que o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro arrebentasse com a saúde da nação. Então, o Supremo transferiu aos governos estaduais e municipais a tarefa de cuidar da Covid. Cuidaram coisa nenhuma, foi uma porcaria. Do mesmo jeito que o Bolsonaro era negacionista, eles também, cinicamente, foram negacionistas em quase todos os estados brasileiros, promovendo eleições, fazendo campanhas presenciais, não tomando cuidado com campanhas presenciais em área fechada, reunindo multidões em comunidades, fechando igrejas, fazendo cultos para receber possíveis candidatos a prefeito e vice-prefeito, foram absolutamente negacionistas em todo o país. Resultado disso aí, com mais as festas de fim de ano, que o cara pensou, tem eleição, fui lá votar, eu vou fazer festa de fim de ano. Tá? E depois o carnaval, que se alugava, inclusive, blocos inteiros de escola de samba, bateria e coisas que tais, para o sujeito fazer a festinha dele onde ele quisesse. Agora, essa ideia de jogar em outro estado, com o país inteiro sendo o epicentro da doença, e principalmente São Paulo, você exportar futebol de São Paulo para outro lugar, é de uma burrice faraônica. Não adianta, regra é regra. Se tem regra, você tem que cumprir. Não adianta você tentar bular a regra. Isso é inaceitável. Não deviam nem propor uma coisa dessa. Se não pode, não pode. Espera o momento certo. Mas o Datena, você é contra o futebol? Pelo contrário. Eu amo o futebol. Tanto que boa parte da minha carreira, a maior parte da minha carreira foi como repórter esportivo e como narrador esportivo. Meia boca, mas repórter esportivo muito bom, que eu era mesmo bom repórter esportivo, da área que eu fazia, que não era uma área mais técnica, mas era bom. Como locutor esportivo, meia boca, vai.
Então, como eu estou ajudando hoje a Band lá, eu me incluo na equipe de esportes para ajudar a Band a fazer os jogos aí. Não com a capacidade dos locutores que tem lá, mas vou lá quebrar meu galho. E gosto de fazer, amo o futebol. Mas, velho, se não pode, não pode. Se não dá, não dá. Espera passar essa fase pior aqui em São Paulo e aí, sim, você volta a praticar futebol. Fazer o quê? É ruim para a emissora de rádio? É ruim para a televisão? Claro que é. É péssimo. Mas tudo está sendo péssimo para todo mundo. As outras atividades que permanecem fechadas estão quebrando. O futebol já está quebrado faz tempo, mas não é por causa da pandemia. O futebol está quebrado faz tempo por causa de ladrão que tem no meio do futebol, que negocia estádio de futebol como negociaram o estádio do Corinthians e vendem praticamente o clube porque a dívida que foi criada com essa Odebrecht e o Corinthians para criar a Arena Corinthians foi uma verdadeira calamidade, um roubo desgraçado ao clube, que é um dos maiores clubes do Brasil. Só o Corinthians não. A maioria dos clubes brasileiros é saqueada por um bando de ladrões que vem lá de trás e deve estar por aí ainda. Alguns estão soltos, deveriam estar na cadeia. Então o futebol está quebrado faz tempo. Piorou a situação? Piorou. E tinha que tentar se adequar à realidade que vivem os clubes europeus, pelo menos em sua maioria. O Barcelona foi lá, ele fala que vai contratar o Haaland, mas ele promove uma molecada que merece estar na seleção hoje. Tal de Pedri foi contratado, foi convocado pelo Luiz Henrique ontem. O Mingueza, sub-21, fez gol no 4-1, um cruzamento do Messi. E outros grandes jogadores da base estão sendo aproveitados pelo um dos maiores clubes da história do futebol, que é o Barcelona. Não é? Que ao invés de tentar buscar o Neymar de novo, fala que vai trazer o Neymar e põe o Pedri para jogar, e o Pedri vai lá e arrebenta. Revela o Ansu Fati, que seria hoje uma das maiores estrelas do futebol mundial, se não tivesse sofrido uma contusão grave. Estou citando o Barcelona, mas tem outros exemplos de clubes que estão aproveitando a base, e se eles podem aproveitar, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o futebol brasileiro, também pode aproveitar a sua base, que serve apenas de berçário para empresários espertos, botarem seu jogador para jogar aqui 1 ou 2 partidas, joga no time de cima, 1 ou 2 jogos com 17, 18 anos, e aí os clubes de fora, que estão tentando revelar novos jogadores, vêm aqui e levam esses jogadores embora e a gente contrata a gente que já está em final de carreira para jogar aqui, e que joga muito bem, mas pagando uma grana que daria para revelar não sei quantos jogadores aqui e renderia os cofres do clube uma grana maravilhosa. Mas não. Não é? Fora as falcatruas que tem, essa negociação do Neymar ferrou o Santos. Só o Barcelona ganhou, o Neymar ganhou. O Santos se ferrou. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Só para citar o Neymar, tem tanto jogador que a gente nem ouviu falar do cara e o cara surge no futebol italiano, às vezes já em final de carreira. A gente descobre o cara ou com uma idade mais avançada, como eu descobri o João Pedro nesse último jogo que a gente fez no sábado, aparecendo no futebol italiano e como ídolo da torcida do time que ele joga. E tantos outros jogadores que a gente foi só descobrir lá fora. O Deco jogou muito pouco tempo aqui, nem aparecia muito Deco aqui, e foi um dos maiores e mais geniais meio-campistas do Barcelona, que é outro clube que eu acompanho de perto. E não vou citar tantos jogadores que passaram também pelo Barcelona, que há muito tempo o Barcelona vem beber nas nossas águas, o cara nem jogava aqui e aparecia como ídolo, ou candidato a ídolo, ou como grande jogador no Barcelona e outros grandes clubes do mundo. Hoje a base brasileira quase não está revelando que o cara sai cedo daqui, já se nacionaliza em países europeus, ou mesmo do leste europeu, e daí aparecem
no leste europeu ou na Europa e às vezes até em alguns clubes chineses. Esses que preferem apostar em estrelas que já estão fora do mercado para o futebol mundial. Agora, pensar em jogar em outro estado é imbecil. Espera passar a pandemia, porque a pandemia não é em São Paulo, ela não fica na fronteira de São Paulo. Se vai um cara com vírus daqui e aqui é o epicentro da doença no mundo, São Paulo é o epicentro da doença no mundo, se vai um cara daqui jogar em outro lugar, ele contaminar alguém, ferrou-se. Entendeu? Aí o outro estado vai ser o epicentro da manhã. Então cada um fica no seu lugar, espera passar essa crise terrível e pronto, acabou. Se o governador de São Paulo tivesse seguido as regras do centro de contingência da prefeitura, se os políticos de São Paulo, ao invés de participarem de campanhas nessas últimas eleições, tivessem seguido as regras do comitê de contingência, se o Brasil tivesse seguido as regras de que, por sensibilidade e aviso dos cientistas, nós teremos uma explosão do coronavírus, não se sabia por quê, e agora se sabe, é pelas mutações, e foi antes das eleições que começaram a crescer os casos da Itália, começaram a crescer os casos em Paris, começaram a crescer os casos em Londres, na Espanha, Madrid, Catalunha e nos Estados Unidos. Se a gente olhasse o quadro do mundo, não teria eleições no Brasil. E se a partir de lá a gente começasse a tomar medidas restritivas, não tão ferradas como lockdown ou medida de restrição maior, vermelha, como aqui em São Paulo, talvez a gente não tivesse entrado nessa segunda ou sei lá, terceira onda que nós estamos vivendo no Brasil, ninguém sabe. Já estão falando em quarta onda na Europa, a Itália começou a sentir isso mais uma vez, decretou lockdown. E lá o cara pode cumprir lockdown porque recebe 1.000 euros, né, cerca de 6 mil reais para ficar em casa na Itália. Recebe 2.400 libras, em Londres ele pode ficar em casa, porque são 20 mil reais. 1.000 euros, 6 mil reais. E nos Estados Unidos, 1.400 dólares, 8 pau, um pouquinho mais. Dá para ele comer com dignidade, viver com dignidade, pagar o seu aluguel e ficar dentro de casa. Aqui não dá. Aqui você governa por decreto, decreta lockdown a hora que você quer, fecha tudo, quebra tudo. Primeiro faz um carnaval desgraçadamente terrível para a história do Brasil, quando a pandemia era epidemia, estava fechada lá no continente europeu, continente asiático, poucos casos nos Estados Unidos. A gente fez aquele carnaval lamentável aqui, espalhando o vírus para todo lado, porque os gringos gostam de carnaval, alguns fugiam da pandemia, vieram para cá pular o carnaval e nós tomamos no nosso, né? Só no nosso. Espalhamos a pandemia, depois fechamos todo mundo e depois quebramos todo mundo, porque ao invés de você ter a mínima capacidade de, olha, fechou tudo, pô, não aumenta imposto e congela IPTU. Não aumenta absolutamente nada. Se o cara não está trabalhando, se ele não está ganhando, como é que ele pode pagar mais impostos, mais IPTU, mais ICMS? Como? Isso é uma loucura. Claro que se ele vai ficar sem vender, ele não tem dinheiro nem para pagar empregado, nem conta de água, luz. Não é? Ou eu estou errado? E deveria o governo brasileiro, naquela época que a economia não estava quebrada, mas já foi o Pazuello, eu só estou esperando esse Paulo Guedes. Deveria o governo brasileiro não só oferecer um auxílio emergencial naquela primeira onda, só foi de R$600, porque provou que o Paulo Guedes queria dar 200, foi para a Câmara deu 500, o Bolsonaro falou, bom, já que é 500, vou dar 600. Quer dizer que podia dar. O Paulo Guedes é que estava segurando. Agora, com o papo de que a economia está quebrada, e está mesmo, mas é um contrassenso desse ministro da Economia,
Porque ao mesmo tempo que ele fala que a economia está quebrada, ele diz que caiu menos que na maioria dos outros países, não é? E aí ele oferece R$250. Hoje o presidente da Câmara e do Senado são base de governo, estão na mão do governo, aprovam R$250, que é uma miséria, com a inflação de alimentos subindo, gasolina subindo, diesel subindo, remédio subindo, tudo subindo. Ele pega e ao invés de 600 dá R$250, que são corroídos pela inflação, que já começa a ficar preocupante, pelo preço da banana, do pepino, do óleo de soja, do arroz, do feijão. Eu já falei, pega o Paulo Guedes e manda ele viver com R$250 com a família dele. Vê se ele consegue. Para você sentir a dificuldade do outro, sobre quem você toma a decisão, você tem que viver isso aí. Por que o ministro não pega R$250 e vai viver R$250, passar um mês com R$250 ou 4 meses com R$1.000? Não é? Manda ele viver com isso aí. É o fim do mundo. Não dá mais para viver uma situação dessa. Eu quero ver se o Brasil não conseguir essas vacinas que o mundo não tem. A minha única esperança é que está se acelerando a produção de vacinas, em que pese ter dado esse problema aparentemente sério, mais contornável com a vacina de Oxford, que já Itália, Alemanha e França não estão usando, acho que mais países não vão usar, até que a comunidade europeia decida se esses casos de trombose provocada por coágulos já comprovados que pela vacina de Oxford, se não pararem com essa vacinação, se contornarem o problema, é alguma coisa já. Mas o mundo está fazendo mais vacinas. E aí o Brasil anunciou ontem que comprou 530 ou sei lá quantos milhões de doses de vacina. Por que não comprou antes? Por que demorou tanto para comprar vacina? A única coisa que o Dória fez de bom foi tentar conseguir essa vacina e conseguir a vacina. Isso ele fez de bom. O resto só fez coisa errada, quebrou as pessoas no estado mais rico da União. E se ele não fosse tão vaidoso, seria hoje o candidato preferido à presidência da República, porque ele foi atrás da vacina e o presidente, que sempre foi negacionista, deixou a vacina para lá. Nós demoramos para conseguir a vacina e nos ferramos. Então seria ele hoje o líder da pesquisa e não o Bolsonaro. Mas não, como todos nós, tem uma série de defeitos. Uns são mais vaidosos, outros menos. Né? Ele conseguiu a vacina, mas o estado dele, cujo foco é a ciência, segundo ele, e médicos, ele não ouve médico. Ele faz o que ele quer. Ele não ouve o secretário de transporte, que fala, precisa escalonar o horário para que as pessoas não lotem o transporte coletivo. Como ele é mais ele, talvez nem candidato pelo PSDB à presidência da República ele seja, se bem que na última hora, do jeito que ele é habilidoso para negociar, pode ser que ele consiga, mas tem muita gente do PSDB que não pode ver o governador de São Paulo de jeito nenhum. Um deles já é o Aécio Neves, que aliás poderia estar na cadeia também, se não fosse as benesses do Supremo. O Aécio Neves diz que o Dória não conhece Brasília e que ele não pode ser candidato a presidente. O Aécio, se for por não conhecer Brasília, qualquer um pode ser candidato a presidente. Porque se conhecer Brasília, pode aprender muita coisa ruim que vocês, e que parece você fez, e escapou da prisão e continua com o mandato de senador, com a maioria. Escapa da prisão e continua com o mandato, ou então se torna elegível a qualquer momento e a corrupção vai para o famoso saco.